Olá, querido aluno e aluna, professor Chicão, professor de Física. E hoje vamos dar sequência à resolução da prova da Escola Naval do ano 2020. Vamos resolver as questões de número 11 e 12. Se você não viu a resolução das questões anteriores, clica no card que aparece aí em cima. Me siga nas redes sociais. Tá aí o endereço do meu Telegram e do meu Instagram que estão na descrição desse vídeo. Sem delongas, vem aí a vinheta, depois eu volto para resolver a questão junto com vocês. Vamos então à leitura da questão. A questão, para resolvê-la, nós vamos precisar lembrar do conceito de força eletrostática, ou lei de Coulomb, e também do conceito da lei de Hooke, da força elástica. Então vamos lá. A questão diz o seguinte, ó. A figura abaixo é representada uma carga Q1 igual a Q e massa M, pendurada por um fio inextensível e de massa desprezível. Fio inextensível e de massa desprezível significa que ele não estica e a massa dele é praticamente nula. E presa a uma mola de constante elástica, que ele está chamando de Km, ambas de material isolante. A uma distância D existe uma carga Q2. Opa, tem uma carga Q2 aqui, que está fixa. O sistema se encontra em equilíbrio, encontra-se em equilíbrio, quer dizer, não há movimento nem de translação, nem de rotação, com o fio formando um ângulo θ com a vertical e a mola na direção horizontal. Nestas condições, quanto vale a elongação ΔX da mola? Considere a aceleração da gravidade como G e a constante de Coulomb como K. Vamos fazer uma análise inicial aqui deste problema. Essa questão possivelmente tenha sido anulada. Por quê? Vamos então aos fatos. Por que foi anulado, professor Chicão? Me explique aí. Veja, ele perguntou, olha o comando da questão. Quanto vale a elongação? Elongar significa o quê, galera? Significa esticar. Vamos usar uma linguagem popular, esticar. Mas se você gostar de conceitos mais refinados, eu busquei na internet uma definição de um dicionário para a palavra elongação. E olha o que eu encontrei. Para a física, que é o que me interessa aqui, olha o que ele fala, ou o que ele define como sendo elongação. A elongação é coordenada que denota afastamento de uma partícula ou de um corpo em relação a uma posição de equilíbrio. Atentem-se a isso, a essa palavra, ó, afastamento. Elongar, portanto, é afastar da posição de equilíbrio. Vamos então entender o que aconteceu aqui. Aqui ele disse no problema que a carga Q1 vale Q. E a carga Q2, olha o que é dado aqui na carga Q2 no enunciado, ó. A carga Q2 também vale Q. Ora, pela lei de Dufay ou Dufay, como queiram chamar o francês, Charles Dufay, cargas de sinais iguais se repelem. Se repelem? Sim, se repelem. Sinais iguais se repelem. Portanto, aqui vai surgir uma força de repulsão eletrostática entre essas cargas. No enunciado, ele disse que a carga 2 é fixa, mas a carga 1 pode se mover e ela vai sofrer a ação de uma força de repulsão. Portanto, vamos representar aqui, ó, essa carga Q1 será repelida para a esquerda de vocês. E é aqui o problema da questão. Força elétrica, que é essa aqui também vai sofrer a força de mesma intensidade, mesma direção, porém em sentido contrário, né? Olha o problema aqui. É que como essa esfera vai ser empurrada para a esquerda, a mola vai sofrer uma compressão e não uma elongação. A elongação que ele falou aqui aconteceria se essa carga Q2 fosse uma carga negativa. Se essa carga Q2 fosse negativa, aí entre as duas haveria uma força de atração, a carga Q1 seria puxada para a direita e a mola sofreria a danada da elongação. Mas, como aqui não apareceu esse sinal negativo, vamos trabalhar com o que foi dado ou que aparece na questão. Depois fica como exercício para você em casa tentar resolver colocando o sinal de menos e fazendo as contas. Valeu? Eu vou desaparecer aqui para a gente ter mais espaço e desenvolver o cálculo com bastante calma para que você entenda bem direitinho como é feita a coisa. Tranquilo?
Bom, dito isto, vamos representar agora, ó, a mola vai ser comprimida, vai ser empurrada para a esquerda, mas a mola vai aplicar também sobre essa esfera uma força, que é a força elástica, empurrando-a para a direita. Lembre-se que pela lei de Hooke, a força elástica, vamos estar assim, é L de elástica, viu? Para não confundir com o outro Fe de força elétrica. A força elástica, na equação da força elástica da lei de Hooke, vocês devem estar lembrados que a gente escreve assim, ó, a força elástica é igual ao módulo da força elástica, né? Menos K vezes delta X. É o vetor força, né? Vamos representar o vetor. Esse delta X é um vetor. Aparece esse sinal de menos para indicar que essa força atuará em sentido oposto a essa deformação, a direção da deformação. A mola vai ser comprimida para a esquerda e aplicará uma força para a direita. Beleza. Bom, se a situação fosse essa só na horizontal, estaria tranquilo, porque agora ele diz condição de equilíbrio, né? Falou aqui em condição de equilíbrio, aí era só igualar essas duas forças e partir para o abraço. Mas, como a escola naval não dá nada de graça a ninguém, ela colocou essa esfera presa a um fio. Ah, ei, Chicão, se tem um fio, então aqui vai ter a nossa famosa força de tração. Verdade. Eu já sei que eu vou ter que decompor essa tração em duas componentes. Uma componente horizontal, uma componente vertical. Esse ângulo θ aqui, ó, eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Os ângulos alternos e internos são congruentes. Portanto, aquele ângulo θ ali, ó, é esse mesmo ângulozinho θ aqui. Ó. Eu vou fazer o seguinte, para aquele desenho não ficar muito poluído, eu vou representar aquela esfera aqui do lado e sobre ela colocar as forças que estão atuando. Primeiro, na vertical para baixo, nós temos a nossa famosa, como ela está dentro de um campo gravitacional, nós temos a famosa força-peso. Professor Chico, força-peso. Além disso, para a esquerda de vocês, nós vamos ter ali a força elétrica, em virtude da repulsão eletrostática, que eu representei por Fe. Para a direita de vocês, nós vamos ter a força elástica, aplicada pela mola, e ainda tem as componentes dessa força de tração, que eu vou representar aqui com a cor verde, tá bom? Esse T, eu decomponho ele aqui na vertical. Quando eu colocar a componente aqui na vertical, ó, que seria a componente TY, é a componente que está colada no ângulo. Então, a gente usa a relação cosseno, não é isso? Então, esse TY, aqui é a nossa componente TY. Mas ela também tem uma componente horizontal, que é o TX. Como ele está separado, seria T cosseno. O TX estaria aqui, eu vou representar aqui no nosso desenho, para a horizontal. Seria aqui o nosso TX. Chicão. Condição de equilíbrio. Então, a resultante disso aqui é zero. Então, eu vou decompor isso aí. Vou separar as componentes verticais das componentes horizontais. Começando com a direção vertical. Olhando o desenho na direção vertical, nós vamos ter quem? Apenas para cima o nosso TY, para baixo o peso. Então, essas componentes se igualam. Então, eu posso escrever que TY é igual ao peso. Mas o TY, como é que é calculado? TY é T cosseno. TY é T cosseno e o peso, massa vezes gravidade. Vamos isolar. E eu vou guardar essa informação por enquanto. Agora eu vou fazer a mesma análise para a direção horizontal. Vejam que na direção horizontal, na situação proposta, nós temos para a esquerda de vocês a força elétrica e a componente Tx, e para a direita de vocês nós temos a força elástica. Vamos colocar isso aqui. Ó. Primeiro, força elétrica mais a componente Tx, isso é igual a força elástica. Vou subir um pouco a lousa aqui. A força elétrica, força coulombiana, lei de Coulomb, é constante eletrostática vezes o produto do módulo das cargas, então seria Q vezes Q, dividido pelo quadrado da distância, mais a componente Tx, é a componente separada, então seria T vezes o seno do ângulo θ.
Isso é igual, pela lei de Hooke, o módulo da força elástica é a constante vezes a deformação. Veja que eu não ponho o sinal aqui, porque ele serve para indicar apenas a direção do vetor força elástica. Como não me interessa a direção do problema, só quero o ΔX, o deslocamento, eu supri o sinal. Mas, galera, observe que esse T aqui, ó, nós já encontramos no item aqui, ó, esse T aqui. Então, eu vou substituir esse T por esse termo aqui. Vai ficar, então, assim, ó. Esse termo aqui, observe, Q vezes Q vai dar Q ao quadrado. Então, aqui, ó, eu tiro um Q e coloco aqui Q ao quadrado. Mas, no lugar desse T, a gente vai colocar o valor equivalente que encontramos anteriormente. Massa vezes gravidade dividido pelo cosseno, vezes o seno, que é igual a K vezes ΔX. Bom, observe que aqui apareceu seno dividido por cosseno. Não se esqueça que seno dividido por cosseno, ó, lembre lá da trigonometria básica. Seno de x dividido por cosseno de x, isso aqui me dá a tangente de x. Então, vou tirar seno sobre cosseno e colocar tangente. Aqui eu repito esse termo. Aqui, no lugar de seno sobre cosseno, eu apago. E vou colocar agora quem, galera? Vou colocar a tangente. Tangente de θ. Como eu quero esse ΔX aqui, ó, só falta isolar passando o K para o segundo membro. E o que está multiplicando passa a dividir. Vamos fazer isso então? Portanto, ΔX, o K multiplicando passou a dividir, ficou tudo isso aqui, ó, dividido por K. Não se esqueça que esse K da mola, ele disse que era Km para diferenciar do K da constante eletrostática, da lei de Coulomb. Então, aqui é um Km. E, tendo isso aqui, nós já encontramos o conjunto de solução para o nosso problema. Vamos só lá nas alternativas marcar. E isso me daria como opção correta o item, vamos procurar aqui, o item, e isso me daria essa resposta C como a opção correta. E como eu falei no início, é provável que essa questão tenha sido nula, porque se você mudar o sinal da carga Q2, a alternativa encontrada vai ser outra. E vai ter aí a opção com a carga 2 sendo negativa, que vai dar, se não me engano, a letra B de buchada de bode, se não estou enganado. Bom, então fica como uma atividade para vocês tentarem fazer em casa depois. Agora vamos passar para a questão de número 12. A questão número 12 é uma questão que envolve as leis de Kepler, bem interessante, porém a questão ela vem com alguns erros aqui de digitação mesmo, né? Ficou difícil até para o aluno interpretar o que estava sendo dito. Dava para fazer? Dava, mas você tem que forçar a barra aqui para poder conseguir chegar às opções corretas. E diz o seguinte, ó, um planeta tem dois satélites naturais A e B, em diferentes órbitas circulares. Opa, órbita circular aqui, então já estou admitindo, esqueço aqui a lei das órbitas, primeira lei de Kepler. Sabendo que A orbita a uma distância RA, do centro do planeta com um período de translação T, e que a distância média, opa, o problema está aqui, e que a distância média é RB. O que é essa distância média RB? Esse é o problema. Essa distância média RB é do planeta B ou é do satélite B ao satélite A, ou é a distância do satélite B até o planeta? Então veja que aqui não ficou claro isso. Mas nós vamos forçar a situação e vamos admitir que esse RB, embora não tenha sido dito aí, seja a distância do satélite B até o planeta. Ele só diz distância média. Como é uma trajetória circular, não tem distância média da trajetória ao centro, é o raio. Se fosse uma órbita elíptica, eu poderia até admitir que fosse uma distância média, porque eu teria a distância do periélio ao afélio muda, poderia ter um raio médio, vamos dizer assim. Mas como é uma trajetória circular, não tem sentido falar em raio médio, porque qualquer ponto da circunferência ao seu centro é uma mesma distância, é o raio. Então, nessa questão teve esse problema. Aí vem o comando da questão, que é o que nos interessa aqui. Qual é a velocidade orbital do planeta B em torno, do satélite B em torno do
planeta. Eu vou sair de cena, resolver a questão, depois eu volto. Ah, não se esqueçam, se não for inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele joinha para nos ajudar, ative o sininho de notificações. Ah, se quiser me seguir nas redes sociais, o endereço está na descrição desse vídeo. Então vamos à situação. Eu vou tentar ilustrar aqui o que está acontecendo. Eu vou supor que orbitando ele vai estar os satélites, que eu vou colocar aqui um satélite A e vou colocar aqui um satélite B. De tal forma que aqui nós vamos ter a distância dos planetas até... Aqui é o planeta, viu? Aqui é o satélite A e aqui é o satélite B. Essa distância do satélite A ao planeta ele chamou de RA e do planeta ao satélite B ele não disse, mas nós estamos supondo que seja aquele RB. O que ele quer é a velocidade orbital do planeta B. Tranquilo? Vamos então pensar um pouquinho. Foi nos dado aqui que o período do planeta A, que eu vou colocar T, para determinarmos a velocidade orbital do planeta B, nós usamos a expressão que é 2π vezes o raio B dividido pelo período B. Bom, então eu vou ter que calcular esse período do planeta B que não foi nos dado. Para isso, vamos usar aqui a lei dos períodos, terceira lei de Kepler, para determinar então esse período, que diz o seguinte, a terceira lei de Kepler, que o quadrado do período de revolução dividido pelo cubo do raio médio é constante. Isso é válido para qualquer corpo massivo que orbita outro. Então, posso escrever de maneira simplificada assim, ó. O período do planeta B está para o período orbital do planeta A. Tudo isso, já vou direto, viu? Elevado ao quadrado é proporcional ao raio do planeta B sobre o raio do planeta A, tudo isso ao cubo. Na realidade, a forma mais correta de escrever isso é assim, ó. O quadrado do período de revolução está para o cubo do raio médio, e isso é uma constante K, não uma constante K. Como esse termo é constante, essa razão é constante, para dois satélites diferentes, o quadrado do período é proporcional ao cubo do raio. Foi isso que eu fiz aqui. O que eu quero descobrir com essa relação é exatamente esse TB, que é o período de B, para jogar nessa equação aqui e fazer a continha. Vamos fazer isso então. Vamos logo resolver esse problema. O inverso da potenciação é a radiciação. Vai ficar, portanto, como eu quero esse TB, esse T dividindo passa a multiplicar. Fica então. Aqui, galera, eu já encontrei o período do planeta B. Agora, com essa expressãozinha aqui, eu vou encontrar a velocidade orbital dele. E vamos substituir esse TB. Vai ficar como agora, ó. Bom, galera do bem, daqui para frente é matemática pura. Eu vou fazer o seguinte artifício. Eu vou separar essa raiz aqui para poder chegar à resposta que ele quer. Eu vou separar essa raiz aqui, ó, como o radicando é um só, a raiz é uma só, então eu vou separar aqui para os dois. Fica assim, ó. Aí veja que eu tenho uma divisão de fração. Divisão de fração, como é que a gente faz? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Correto? Corretíssimo, né? Então vai ficar 2π dividido pelo período T, que multiplica RB. Aí eu vou inverter essa fração aqui. Vai ficar raiz quadrada de RA ao cubo dividido por raiz quadrada de RB ao cubo. Só que RB ao cubo eu posso escrever como sendo RA ao quadrado vezes RB. Desculpa, RB ao quadrado vezes RB. Eu fiz isso por quê? Porque agora esse expoente aqui cai com o índice, esse RB vai sair, eu vou poder cancelar com o de cima. Então aqui veja que a física já se perdeu lá atrás, faz tempo. Então aqui fica RB dividido por RB, que multiplica, como eu estou fazendo com a riqueza de detalhe, então vai ficar agora RA ao cubo dividido por RB. Esse RB por RB cai e a velocidade B fica então 2π sobre o período, que multiplica raiz quadrada de RA ao cubo sobre RB. Pronto. Agora é só ir lá em cima procurar a nossa opção correta.
Isso me daria como a resposta correta aqui, galera, ó, o item A de Aurora. 2π sobre T, raiz quadrada de RA ao cubo sobre RB. Que a gente tinha aqui, né? Ó, 2π sobre T, raiz quadrada de RA ao cubo sobre RB. Portanto, a opção correta aqui seria o item A de Aurora. E era isso, pessoal, que temos para hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado dessa resolução. Se gostaram, entenderam, deixa um like e até a nossa próxima aula, onde irei gravar as mais 2 questões da Escola Naval. São 20 questões, falta bem pouquinho, tá bem pouquinho. Se não assistiu às outras, fica no card aí, tá bom? Até a próxima. Obrigado!